Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Vandex Games e sejam bem-vindos ao Segundo Plano. E no vídeo de hoje é um novo episódio do Analisando Séries e vai ser a primeira parte da primeira temporada da série Legends of Tomorrow, ou Lendas do Amanhã, como foi traduzida pela Globo. Eu tenho que dizer que esse nome, apesar de ser uma tradução, combinou muito com o contexto da série. Bom, nesse vídeo eu vou falar de 4 episódios dessa primeira temporada e os outros episódios vão ser divididos em 3 partes, já que a temporada tem 16 episódios. Então vamos ao vídeo. O primeiro episódio começa com uma devastação no ano de 2166, chamada de Segundo Ataque, e revela o vilão da história, Vendel Savage, que prova toda a sua maldade matando uma mulher inocente e um menino chamado Jonas. Após essa introdução, temos um dos heróis conversando com o Conselho de Mestres do Tempo, o Capitão Rip Hunter, que pede permissão dos mestres para mudar o futuro de 2166. Com a permissão do Conselho, ele vai até a sua nave, conhecida como Wave Rider, e traça uma rota para 2016, na cidade de Star City, a mesma cidade da série Arqueiro. Com a ajuda de Gideon, sim, aquela mesma que apareceu na sala secreta do Flash Reverso na série do Flash. Ele vai para 2016 para recrutar 8 homens e mulheres que ajudariam ele em sua jornada para mudar o futuro. O primeiro a ser recrutado é o Dr. Raymond Palmer, ou Átomo, que tem um traje que permite que ele diminua de tamanho e se infiltre em lugares pequenos. O segundo a ser recrutado é Sarah Lance, ou Canário Branco. Ela é uma ex-membra da Liga das Sombras, ou Liga dos Assassinos, e tem uma grande perícia com armas brancas, e também é uma grande mestra em qualquer tipo de artes marciais. O terceiro e quarto recrutados é o Nuclear, composto pelo professor Martin Stein e o jovem Jefferson Jackson. Eles partilham a energia nuclear, que permite que eles se fundam em uma só pessoa. O quinto e o sexto recrutados são Kendra Saunders e Carter Hall. Eles são reencarnações da Mulher Gavião e do Gavião Negro. O sétimo e último recrutados são Leonard Snart e Mick Horry, ou Capitão Frio e Onda Térmica. Ao recrutar todos eles, o Capitão Hunter mostra o futuro apocalíptico para o time que ele reuniu e lhes pede ajuda para mudar esse futuro. Alguns relutam em participar e relutam até mesmo em confiar no Capitão Hunter, mesmo com a revelação de que em 2166 todos eles são considerados lendas. Porém, nesse caso, a desconfiança é sempre grande. A maioria do time ainda está dividido entre ajudar a mudar o futuro e recusar o convite do Capitão Hunter. Porém, todos concordam e vão até o local onde o Capitão Hunter encontraria todos eles e onde eles apresentam a nave Wave Rider, onde todos ficam de boca aberta ao vê-la. Depois de um enchimento de linguiça, eles vão para 1975 encontrar o professor Aldous Boardman, o homem que faz pesquisas sobre Savage. Mas ao saírem de 2016, um homem chamado Cronos aparece, mata 2 pessoas e fica procurando o Capitão Hunter. Chegando em 1975, eles encontram o professor Boardman e perguntam sobre a história de Savage, mas eles descobrem que ele é um filho da Kendra e do Carter de uma outra vida antes deles serem mortos pelo Savage, pois quando eles morrem, a imortalidade do Savage aumenta. Eles também descobrem que em todas as vezes que o mundo esteve em guerra, o Savage sempre esteve por perto, pois enquanto o mundo continuasse se destruindo, ninguém saberia que toda essa destruição seria a obra do Savage. Para tentar impedi-los, Cronos ataca o Wave Rider e danifica alguns dos sistemas dela. Indo para a zona temporal, o Capitão Hunter fala o real motivo de ter escolhido o time e quem realmente é Cronos. Ele fala que renunciou ao cargo de Mestre do Tempo, pois ele constituiu família, e isso é algo que o Conselho não tolera. Porém, tudo piora quando o professor Boardman morre e a Kendra começa a se culpar pela morte dele. Só que aí o Capitão Hunter afirma que ela ficar se recriminando não vai mudar nada. Depois disso, da morte do professor Boardman, todos concordam em continuar a missão e indo para um novo curso. Já no final do episódio, o Savage rouba uma ogiva nuclear e planeja começar uma guerra.
No segundo episódio, o time do Capitão Hunter encontra mais uma pista do paradeiro do Savage, e eles se infiltram em um acordo de munições, tendo o Professor Stein como líder. Porém, eles estão totalmente cercados pelos criminosos mais perigosos do mundo, e as coisas saem do controle quando o Savage descobre que eles não fazem parte daquele negócio. O que começa como uma discussão se transforma em uma batalha com proporções épicas, onde o time do Capitão Hunter luta contra todos aqueles criminosos enquanto o Savage só observa. Quando a batalha finalmente termina, a ogiva que o Savage iria vender é ativada, e o nuclear leva ela para um local seguro e consegue absorver a explosão que poderia ter matado milhões de pessoas. Porém, quando eles voltam para o Wave Rider, descobre que uma parte do traje do Átomo se desprendeu, e com ela o Savage conseguiu construir uma arma 10 vezes mais forte para destruir o mundo. Tentando consertar o futuro, o Professor Stein leva Jackson e a Sarah para conhecer uma pessoa que entende como rastrear o traje do Átomo, e eles encontram a sua versão mais jovem. Com tudo isso acontecendo, o Capitão Hunter fica cada vez mais preocupado com o futuro de 2166. Enquanto isso, a Kendra e o Carter tentam se lembrar de suas primeiras vidas, mas a Kendra ainda reluta em aceitar seu destino amoroso com o Carter. Porém, eles encontram nas roupas do Professor Boardman uma matéria de um jornal sobre uma adaga que seria a peça-chave contra o Savage. O Capitão Frio, Onda Térmica e o Átomo vão buscar a adaga, e a Kendra se lembra que a adaga foi um presente do Carter e que ela tinha um poema de amor entre eles. Quando todos chegam no local, a Kendra e o Carter lutam ferozmente contra o Savage. Porém, o Carter é morto pelo Savage e a Kendra acaba gravemente ferida. No final do episódio, todos vão para o Wave Rider e prometem que eles vão fazer de tudo para impedir que o Savage chegue ao poder e para vingar a morte do Carter. No terceiro episódio, começa com uma luta entre o Capitão Hunter e o Vendel Savage, no Egito Antigo. Já voltando para o tempo atual, o time desembarca em Lipizia, na Alemanha de 1975, onde a situação da Kendra apenas piora conforme eles continuam viajando no tempo. Enquanto a Kendra se recupera, o Capitão Hunter e a Canário Branco descobrem que se eles roubarem a fortuna do Savage, vão impedir que o plano de dominação mundial dele seja atrasado. Na enfermaria, o Átomo e o Professor Stein usam o traje do Átomo para retirar os estilhaços do corpo da Kendra. Eles tentam uma primeira vez, mas o Átomo hesita em continuar por algum motivo que ele não quer explicar. O Capitão Hunter e a Canário Branco vão até o banco onde o Savage guarda sua fortuna, mas eles são cercados pelos soldados dele, e onde a Sarah deixa transparecer um pouco mais o lado mais agressivo de como assassina. Na Wave Rider, Capitão Frio e o Onda Térmica tentam convencer, e conseguem convencer, o Jackson de ajudá-los a roubar uma esmeralda muito valiosa. Na sala de reparos, o Átomo fala para o Professor Stein que enquanto ele ajudava a Kendra, ele se lembrou de sua esposa falecida, onde ele também hesitou em salvá-la. O Capitão Hunter e a Canário Branco interrogam o dono do banco, e o Capitão revela que ele tinha tentado matar o Savage uma vez, e esse foi o motivo daquela luta no início do episódio. Enquanto o Capitão Frio rouba a esmeralda, o Capitão Hunter descobre que o Savage está realizando um tipo de seita com os restos mortais do Carter, e com isso ele pode tornar os seus seguidores imortais. Voltando para a nave reserva, o Capitão Frio explica que ele roubou a esmeralda para evitar que seu pai fosse preso. Enquanto o Átomo e o Professor Stein tentam salvar a Kendra, o Capitão Hunter e a Canário Branco chegam no local onde Savage estaria realizando a sua seita, e o Capitão Frio vai até sua casa de 1975, onde ele conversa com a sua versão criança e entrega a esmeralda roubada para a versão mais jovem do seu pai, ameaçando matá-lo se ele fizesse alguma coisa de mal com o seu filho e sua esposa. Voltando ao local da seita, o Capitão Hunter e a Canário Branco conseguem encontrar os restos mortais do Carter, porém eles são surpreendidos por um dos homens do Savage. Enquanto isso, o Átomo consegue usar mais uma vez o seu traje para finalmente destruir os estilhaços do corpo da Kendra, com a ajuda do Professor Stein. No local da seita, o Savage revela o que ele faz com o sangue do Carter, e enquanto a seita acontece, a Kendra consegue localizar por meio de um delírio o local da seita. O Jackson, o Capitão Frio e o Onda Térmica aparecem e conseguem matar o Savage. Na Wave Rider, a Kendra está totalmente recuperada e o Capitão Frio descobre que ele não conseguiu evitar que seu pai fosse preso, ficando muito descontente com isso. Todos são chamados para o funeral do Carter, onde todos ainda concordam em continuar com a missão de deter o Savage e impedir que ele destrua o mundo.
No quarto episódio, a tripulação do Capitão Hunter chega em Washington de 1986, procurando arquivos secretos do governo americano que contêm informações sobre o Savage, mas elas estavam escondidas no Pentágono. Eles conseguem pegar os arquivos, mas os seguranças são alertados quando o nuclear tenta cortar a energia do local. A Mulher Gavião e a Canário Branco lutam contra os seguranças, mas a Kendra perde o controle de sua semideusa e ataca violentamente um dos seguranças. Ao voltarem para o Wave Rider, eles vão para a União Soviética e são atacados pelo Cronos. Eles conseguem derrubar a nave dele, mas a Wave Rider fica sem força para ligar os motores e a nave cai. Após a queda, o professor Stein descobre sobre uma mulher chamada Valentina, que pode estar trabalhando para o Savage no projeto chamado Svarog, e o Capitão Hunter dá a eles um comprimido que muda o idioma de quem o usa. O Capitão Frio e o Átomo vão ao encontro da Valentina para confirmar se ela está do lado do Savage. O Átomo acaba não conseguindo conquistar a confiança dela, e o Capitão Frio entra em cena mostrando seu lado pegador, que ninguém conhecia. Enquanto isso, o Capitão Hunter e o Onda Térmica vão até o local onde a nave do Cronos caiu e eles encontram o Mestre do Tempo Bruce, que faz uma proposta de perdoar os erros que o Capitão Hunter e sua tripulação cometeram. Na Wave Rider, a Kendra e a Sarah estão treinando para que ambas possam controlar os monstros que as duas possuem dentro de si, mas não sai como esperado. Enquanto o Capitão Frio e o Átomo conseguem roubar a chave de segurança da Valentina do seu laboratório, o Capitão Hunter fala com o resto da tripulação sobre a proposta do Mestre do Tempo Bruce, e acaba que nenhum deles concorda com isso. Ele vai até o Mestre do Tempo Bruce, que se revela ser um traidor, se aliando com o Cronos, mas eles são derrotados pelo nuclear, que leva um tiro e quase morre. A indisciplina do Jefferson faz o professor Stein se irritar com ele ao ponto de dizer que a união dos dois é insuportável. Após a discussão, o professor fala ao Átomo que toda a rigidez que ele mostra com o Jefferson é para protegê-lo e que não poderia suportar perder ele, assim como ele perdeu o Ronnie. Para quem não sabe, na segunda temporada do The Flash, a antiga metade do nuclear, Ronnie Raymond, morreu para destruir o buraco negro que quase destruiu Central City. Enquanto isso, a Kendra vai falar com a Sarah e começa a treinar novamente para obter o controle sobre os monstros que elas possuem dentro de si. A Wave Rider chega no laboratório secreto da Valentina e o professor Stein decide ir sozinho investigar sobre a arma que ela estaria criando para o Savage, mas ele descobre que ela está criando um clone do nuclear em uma versão soviética. Ele também encontra um núcleo térmico que daria vida ao nuclear soviético e decide manuseá-lo sozinho usando sua imunidade contra a energia nuclear. O Átomo diminui a força do núcleo para ajudar o professor, mas ele e o capitão se assustam com a Valentina. O capitão tenta distrair ela para que o professor possa absorver a energia do núcleo, mas ela já sabe que eles são e que o Savage ordenou que ele os levasse com vida. Na sala do núcleo, o Átomo é nocauteado por guardas soviéticos e o professor decide remover o núcleo de energia e guardá-lo em uma caixa segura, mas ele é confrontado pelo Jefferson, que diz que o núcleo pode matá-lo. O professor não escuta ele, retira o núcleo de sua fonte e fica quase sem energia. Todos são pegos, mas o Onda Térmica aparece. Eles lutam contra os soldados, mas o Capitão Frio é obrigado a voltar para o Wave Rider sozinho. E ao voltar, o Capitão Hunter é confrontado por ele, que fala que mesmo os criminosos têm seu código de conduta, que é nunca deixar ninguém para trás. Enquanto o resto da tripulação planeja o resgate, o professor Stein é preso em uma cela, onde um dos guardas promete que o Átomo e o Onda Térmica só ficariam vivos se ele cumprisse as suas regras. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte do Lendas do Amanhã e aguardem pela segunda parte com os episódios 5, 6, 7 e 8. Se gostaram, compartilhem nas redes sociais para que outros conheçam o canal, inscrevam-se para receber novos vídeos, deixem o like para avaliar se o vídeo foi bom ou ruim e ativem as notificações para sempre ficarem sabendo quando um vídeo novo é lançado. Por hoje era só isso, fique com Deus, até a próxima e tchau!